Opa, aqui quem fala é o seu querido Echo e hoje você já ouviu falar do Lorax da Illumination? Dr. Seuss é um escritor infantil muito famoso por suas obras, que não são apenas obras simples que dão lições de moral bobas, mas sim verdadeiras críticas sociais que servem até para adultos, como consumismo, responsabilidade e até sobre a união. Vários contos famosos foram feitos por ele, Grinch, Lorax e Gartola na Cartola, mas esses contos quase na maioria das vezes não possuem adaptações boas. Não, boas é exagero, cara, eu tô falando que são horríveis mesmo, é sério. Umas até são legalzinhas aqui e ali, mas outras, pelo amor de Deus. Illumination, uma empresa que foi fundada por Christopher Melandry, o ex-funcionário da Blue Sky, que após uma oferta milionária da Universal para criarem sua própria empresa de animação, após o enorme sucesso das animações em 3D, como a DreamWorks, Pixar e Disney, o Chris assim se tornando o CEO dessa empresa, podendo adaptar e criar animações que quisesse, uma delas sendo as histórias de Dr. Seuss, que ele poderia estragar. Ele tinha os direitos de imagem e de adaptação dessas obras, por isso que temos alguns contos do Dr. Seuss na empresa da Blue Sky. Primeiro, o que é o Lorax? Qual é essa história? Aqui no Brasil muitos não podem fazer ideia do que são os livros do Dr. Seuss, ou sequer eles existem. Digamos que demos fama para o lado errado. Mas lá nos Estados Unidos era um escritor famosíssimo, algo como Maurício de Souza pra gente. Como eu disse, ele é que criou o Lorax, um livro muito à frente do seu tempo, sendo lançado em 1971, mas possuindo uma crítica que serve até os dias de hoje. Contando sobre um ser que não podemos ver o seu rosto, mas apenas suas máquinas destruindo todas as árvores da floresta, sobrando apenas longas mãos no meio de toda essa destruição, que nas mesmas sempre possuindo dinheiro que ele ganhava disso tudo, sobrando apenas a poluição e destruição aos animais que moravam naquele habitat. Todos esses animais acabam se mudando desse habitat destruído, o que era para ser mas acabou sendo completamente destruído por esse mal que conhecemos como o Cellier, que quando percebe que toda aquela floresta que ele ganhou milhões de dólares simplesmente foi destruída por sua ganância, dando apenas a última semente que sobrou para a gente. Sim, a gente, o personagem que nos representa. Com isso, simbolizando que só nós podemos mudar isso, não apoiamos o consumismo de empresa e protegendo o nosso meio ambiente. Com esse personagem só significando o leitor, a gente, uma mudança própria, uma lição por uma tragédia, uma ótima história que finalmente poderia ter uma adaptação em 2013. A Illumination iria adaptar essa história, mas com pequenas diferenças, coisa simples, coisa boba, quase nada. Então eu vou contar algumas dessas diferenças para você. E se em vez do Cellier for uma metáfora, ele teria um corpo completo e seria um jovem de malhação, que tinha intenções boas que foram manipuladas por sua família. Primeiro que o Cellier, na realidade, ele não é um personagem em si, porque são vários deles na história original. Na real, ele é uma metáfora, algo que não é para ser realmente aquilo. Tipo, ele representa alguma coisa no modo geral, mas ele também é um personagem no meio da história. Mas aqui não, eles mudam totalmente porque a interpretação de texto da Illumination é tão boa quanto uma interpretação de um jovem twitteiro de 12 anos, porque ele vê aquela metáfora incrivelmente boa no livro original e transforma ele em um jovem do Pinterest maneiraço, e realmente cagar na história original e não ligar nem um pouco pra metáfora e o significado da história original. Imagina também que o nosso personagem é um jovem normal e apaixonado por uma menina e só quer a semente da árvore por causa disso, porque a menina nunca viu uma árvore. Ah, meu Deus. Já pegar o nosso personagem que representa apenas outra metáfora, que é a gente,
nós como leitor. É uma mensagem totalmente só pra gente. Não é pra ser um personagem bem desenvolvido, não é pra ser um personagem com nome nem nada. É pra ser apenas uma metáfora de nós leitores entrando naquela história por meio das páginas, representando a nossa visão. Entendemos que só nós, com uma semente apenas, podemos mudar tudo e ser contra isso, mas não, aqui transforma ele num jovem aleatório e tem um romance totalmente também aleatório para poder agradar jovens de 12 a 13 anos, porque eles vão ficar, oh meu Deus, eu também quero pegar aquela menina, vou plantar árvores, e é uma coisa muito burra. Então, você aí, sim, você aí que tá assistindo esse vídeo, não se force gostar de alguma coisa por causa de uma menina. Pare, porque ela não vai gostar dessa parte superficial de você. Ela tem que gostar de você, assim como você tem que ser você mesmo. Eu falei muito você, mas deu pra entender. E também vamos colocar um vilão final com uma corrida de carros voadores. E por fim, com todos cantando uma história do Lorax e o Lorax voltando, perdoando o Orcelier. Um final lindo, um final feliz, eu sou Illumination. E no final colocando outro vilão que manipulava o Orcelier. Que no final eles têm uma corrida de carros voadores com o menino plantando árvore. Um final feliz. E o Lorax voltando e perdoando o Orcelier. Que é realmente algo que não dá pra entender. Mudar o final, principalmente para um final feliz, não faz o menor sentido com a história original. Que, como eu falei, é uma história que tem um significado por ser uma tragédia, para evitar isso acontecer no nosso mundo. Outra vez, outra metáfora. É realmente algo que é feito para as crianças entenderem, mas aqui é totalmente jogado na sua cara de um jeito horrível, fazendo essa história ter ação, sendo que é só uma história de tragédia, para a criança entender que para isso não acontecer no nosso mundo, é totalmente diferente. Ok, só por isso percebemos que a Illumination mudou tudo, e isso para vender o boneco com os personagens, porque afinal das contas a Illumination foi criada para isso, diferente da DreamWorks que foi criada para ser criativa e rebelde, ou a Pixar que era para revolucionar o mercado de animação, a Disney com suas várias ideias e mudando também o mercado. A Illumination é aquele cara lá do cantinho que só quer o seu dinheiro e gastando menos. Por isso que a animação da Illumination já passou mais de 10 anos e eles ainda não evoluíram tanto quanto a Pixar nesses 10 anos. Porque eles utilizam os mesmos modelos para vários personagens, o mesmo character design para todos, porque sabem que se eles postarem 300 filmes do Meu Malvado Favorito e dos Minions, vai lucrar do mesmo jeito que eles mudarem a animação e outra coisa. Porque Procurando Dory fez menos dinheiro do que Meu Malvado Favorito, mas custou quase 9 vezes mais do que o Meu Malvado Favorito. Porque a Pixar realmente quer fazer algo melhor do que seu último filme, sempre melhorando. Mas a Illumination tá com o mesmo estilo de animação de sempre e não quer mudar pra nada. A Illumination só vai gastar menos, ganhando mais, usando Star Talents para dublar seus personagens, música pop e outras coisas do tipo. Porque, afinal das contas, a Illumination não saiu de sonhos de jovens, mas na ambição de dar pouco e receber muito dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, a Illumination sempre vai ser aquela empresa que quer mais e mais. Por exemplo, transformando uma história como Grinch em uma cópia do Gru, ou uma versão sem identidade do filme do Jim Carrey. Uma empresa que não se importa em passar um comercial de carro para um filme que é contra o industrialismo. Sim, um filme contra o industrialismo, como Lorax, provando que eles não se importam com a mensagem. Eles apenas querem vender pedaços de plástico em formato dos personagens, porque é um nome enorme. Os adultos que leram o livro do Lorax quando eram crianças ou adolescentes vão ver o filme, talvez comprar o DVD para assistir em casa, e assim Illumination lucrando. E as crianças que assistiram o filme vão comprar os pedacinhos de plástico em formato dos personagens, porque viu aquele filme. Mas no fim,
com o passar dos anos, ninguém mais vai lembrar desse filme, porque a sua mensagem era quebrada. Para quem se interessar em ler o livro, não vai acabar gostando, porque é apenas um filme fácil, um filme fácil. Como assim fácil? Se pergunta. Um filme fácil de ganhar dinheiro, um filme fácil de lucrar rápido, não se importando com a mensagem, provando que a Illumination só quer dinheiro, não se importa com a mensagem original e é totalmente contra a visão do Dr. Seuss. Então, sim, Lorax, você é tão ruim assim. Que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Meu destino sigo até o fim. Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom pra mim. Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? É um princípio dos negócios.